Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso. O conteúdo dos nossos episódios também pode ser lido em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e nós temos também conteúdos em vídeo no YouTube no canal Oscar Valente Cardoso. No episódio de hoje, nós vamos falar novamente sobre provas digitais e mais especificamente sobre a possibilidade ou não da utilização de print screen de conversas no WhatsApp em processos penais. Recentemente, há exatamente um mês, no julgamento do agravo regimental no RHC 133430, no dia 23 de fevereiro de 2021, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça invalidou a utilização de print screens de conversas por meio do WhatsApp Web como meio de prova no processo penal com fundamento na sua ilicitude. O processo trata de um caso de corrupção ativa e passiva que teve as investigações iniciadas a partir de notícia crimes prestada por um integrante de grupo de WhatsApp que apresentou os prints das conversas. Apesar disso, de ter sido algo semelhante a uma gravação ambiental, mas de textos, o STJ decidiu que a possibilidade de alteração do conteúdo das conversas invalida a sua utilização como meio de prova no processo. Esse entendimento do STJ sobre a utilização de prints no processo penal não é recente. Por exemplo, no RHC 79848, julgado em 2018, o STJ decidiu que os prints de diálogos no WhatsApp apresentados no processo não eram válidos porque havia uma captura parcial das telas e não de toda a conversa, sem indicação da data e do horário das comunicações e também porque não foi realizada perícia para essa finalidade. Mas nesse caso, considerando a existência de outras provas, o STJ manteve a validade da notícia crimes anônima e das interceptações anônimas realizadas no processo, ou melhor, das interceptações telefônicas realizadas no processo. Em outra situação, no RHC 99735, também de 2018, o STJ concluiu não ser possível o espelhamento das telas das conversas realizadas por meio do WhatsApp Web, que não podem ser comparadas com a interceptação telefônica no entendimento do STJ. Nesse caso, houve a apreensão de smartphones e a realização pela própria autoridade policial do espelhamento das conversas no WhatsApp dos smartphones no navegador da internet do computador, por meio do WhatsApp Web, e a sua impressão, e isso foi usado como prova no inquérito e motivou a prisão preventiva dos réus. E o STJ, nesse processo, decidiu que a possibilidade de alteração de diálogos, com exclusão de mensagens principalmente, impediria o seu aproveitamento como prova. Só que, na análise desse julgado, se pode extrair, em primeiro lugar, que a fundamentação da inviabilidade de um meio de prova com base na sua possível alteração, sem uma comprovação, sem alegação, sem demonstração de que efetivamente o meio de prova foi alterado, não tem base jurídica no direito processual. O Código de Processo Civil adota a atipicidade dos meios de prova em seu artigo 369, ao admitir o uso não apenas dos meios de prova típicos, que são aqueles expressamente previstos e regulados por lei, mas também todos os outros moralmente legítimos. Em consequência, a ausência de regulação legal não significa proibição do meio de prova, mas sim a sua admissibilidade, desde que não seja ilícito, ou seja, contrário à norma de direito material ou processual, ou desde que não seja proibido expressamente por lei. Já o artigo 155 do Código de Processo Penal condiciona a valoração judicial da prova à sua submissão prévia ao contraditório judicial,
o que deve ser interpretado no sentido de que todas as provas produzidas pela acusação, pela defesa, desde o inquérito policial, devem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Contraditório porque as partes têm o direito de se manifestar contra as alegações e as provas apresentadas, e da ampla defesa porque as partes também têm o direito de produzir provas contrárias àquelas produzidas no processo e com os meios e recursos a ela inerentes nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Outra questão a ser melhor analisada diz respeito ao uso de julgamento de casos anteriores para fundamentar o julgamento atual sem a necessária identidade de questões de fato ou de questões de direito. No julgamento que eu mencionei do RHC 99735, que esse foi o último referido, a autoridade policial apreendeu o smartphone, acessou o WhatsApp web, o WhatsApp do smartphone, espelhou o aplicativo no WhatsApp web do navegador da internet e imprimiu as conversas diretamente do objeto apreendido, do smartphone apreendido, por meio do seu espelhamento no navegador, e isso levou o STJ a não aceitar esses documentos como meio de prova, em virtude da possibilidade da exclusão de mensagens no aplicativo antes da documentação. Já no julgamento mais recente, o primeiro que eu mencionei, do RHC 133430, um dos integrantes de um grupo de mensagens apresentou à autoridade policial os print screens das telas. Mas essas duas situações diferentes, a primeira, a apreensão direta do aparelho, a coleta do conteúdo diretamente do aparelho, e a segunda, apenas o print screen da tela do aparelho sem a sua entrega, foram tratadas da mesma forma. Além disso, não se pode dizer que há coerência na permissão do uso do smartphone para capturar uma imagem externa, e as fotos e vídeos normalmente não têm a sua validade, veracidade e integridade questionadas nos processos, seja cíveis, seja criminais, mas impedir o mesmo uso da câmera para capturar uma imagem interna, que é a captura de tela, o print screen, por que isso seria proibido? Se eu apontar um celular para qualquer lugar e tirar uma foto e juntar isso no processo como prova, normalmente isso é considerado como válido sem contestação. E por que a captura da tela usando o mesmo aparelho não tem ou não poderia ter a mesma validade desse meio de prova? Da mesma forma, qual a razão para admitir como meio de prova lícita uma gravação ambiental, mas não permitir a documentação por foto de conversas realizadas em um aplicativo de mensagens? Outro ponto importante é a necessidade de se observar os princípios do contraditório e da ampla defesa também na produção da prova. Se uma prova não é considerada válida em momento posterior ao da sua admissibilidade no processo, ou seja, após a preclusão da etapa processual adequada para exclusão dessa prova, também deve ser assegurado à parte que a produziu o direito de apresentar outros meios de prova para os fatos que pretendia demonstrar com o uso dos prints. A gente acaba esquecendo que a prova tem 3 etapas no processo, que é o da admissão, admissibilidade, o da produção e o da valoração na decisão judicial, mas geralmente a prova documental não passa por uma admissibilidade expressa. As partes juntam o juiz, dão vista, intima a parte contrária para se manifestar sobre elas, mas não decide formalmente sobre a admissibilidade ou não dessa prova, o que não acontece com os outros meios de prova. Por exemplo, quando a parte pede o depoimento pessoal, ou oitiva de testemunhas, ou a realização de perícia judicial, primeiro o juiz decide se defere ou não a produção da prova para depois ela ser realizada. A prova documental já é juntada sem uma prévia admissibilidade. Então se preclui para o julgador na fase adequada, ali se for, digamos, petição inicial e contestação na fase postulatória, se ele vai na sentença determinar a invalidade ou não aproveitamento dessa prova, deve, ou pelo menos deveria ser assegurado à parte que juntou os prints a oportunidade de substituir por outro meio de prova para demonstrar os fatos ou as alegações que pretendia comprovar por meio dos prints.
preocupação principal deveria estar na verificação da integridade do meio de prova, como na verificação de seus metadados, registro da prova digital, análise da cadeia de custódia da prova, realização de perícia, entre outros meios, e não na proibição prévia de determinadas provas digitais. Apesar dos acórdãos que eu citei nesse episódio do STJ não constituírem precedentes vinculantes, são decisões de turmas do Superior Tribunal de Justiça que consideram ilícitos os print screens de conversas do WhatsApp e por isso têm eficácia persuasiva para outras situações de fatos semelhantes e devem ser observadas, especialmente para evitar a exclusão de provas e a eventual nulidade ou insuficiência das investigações criminais. Então, para que haja uma segurança jurídica sobre os meios de prova, principalmente os meios de prova digitais, admissíveis nos processos judiciais, sejam cíveis ou criminais, o recomendável é que exista uma regulação normativa por lei ou até mesmo por precedente vinculante, aí nesse caso do STJ, para que seja possível definir de forma antecipada e que as partes saibam antecipadamente que meios de prova digitais podem ou não ser utilizados no processo para demonstrar os fatos e alegações. Por hoje era só, e em breve nós voltaremos com mais um episódio do Valente Cast. Logo mais tem mais. Até!